A razão satisfaz apenas a faculdade de raciocinar do homem, enquanto que a vontade é a expressão da totalidade da vida, ou seja, da vida humana inteira, inclusive a razão e seus escrúpulos. E embora nessa vida, tal como se exprime assim, se torna às vezes má, nem por isso deixa de ser a vida, e não uma extração de raiz quadrada. Fyodor Dostoiévski. Livro 2. O dilema maior de Adelaide na volta de João Pessoa para Recife era se livrar do possante Cinca Chambord, automóvel muito chamativo. Ela não queria, mas dessa vez, tinha que contar com a ajuda de um protetor, Inácio, para quem nunca havia dado bolas. Desde o desaparecimento do português, que Dona Carmen recebia uma ajuda financeira misteriosa. E quando Adelaide completou 16 anos, ele apareceu. Em uma visita rápida, Inácio foi pragmático. Dona Carmen, eu tenho uma dívida muito grande com seu Antônio, seu ex-marido. E essa quantia mensal que a senhora recebe, sou eu quem deposito no banco. E virando-se para Adelaide, diz: Minha filha, o que você precisar, conte comigo. E passou-lhe um cartão. Na despedida, mais uma vez, falou: Adelaide, meu anjo, o que você precisar, é só dizer. Ela parou o Cinca num posto Esso, na BR-101, abasteceu e dirigiu-se ao restaurante anexo ao posto. Entrou, consultou o cardápio e pediu um sanduíche americano, uma água e um café. Olhou o relógio. Eram 23h25. Pediu a conta e perguntou ao garçom: O restaurante tem um telefone que eu possa fazer uma chamada? Eu pago. Tem sim, senhora. Ela abriu a bolsa, tirou um cartão amarelado pelo tempo e se dirigiu ao balcão. Pegou o telefone e discou. Alô? Seu Inácio? É a Adelaide. O que você precisa, meu anjo? Ela dá sua localização e diz do que precisa. Fique tranquila, permaneça no restaurante que estou a caminho. De repente, ela se sente triste, vazia e lhe dá uma tremenda vontade de chorar. Levanta-se, pega a bolsa e vai à toalete. Na intimidade daquele banheiro soturno, em uma noite de sábado outonal, ela chora um milharal de lágrimas. Aos poucos, vai se acalmando, seca as lágrimas, lava o rosto e retoca a maquiagem. De volta à mesa, se serve de mais uma água e um café. Consulta as horas. Já é domingo, os ponteiros marcam 0h10. Em pouco menos de 1 hora, Inácio deve chegar. Mata o tempo fazendo palavras cruzadas. Ela sabia que, dali para frente, tinha que trabalhar sua mente para o remorso não a dominar. Sabia também que o que fez foi por instinto de sobrevivência. De súbito, mudou de pensamento e se lembrou de Vicente. Então, uma sensação breve e suave acalmou seu coração e a fez sorrir interiormente. Foi despertada desse desvario, pela voz barítona de Inácio. Meu anjo, estou aqui. Ela levanta-se e lhe dá um abraço fraterno. Apesar da indiferença, de nunca ter procurado por ele, ela sentiu uma empatia paternal no primeiro contato, quando tinha 16 anos, e era uma adolescente cheia de sonhos e planos. Seu Inácio, preciso de sua ajuda. De que se trata? Ela se certifica de que estão sozinhos. Não havia mais ninguém no restaurante. Preciso chegar no meu apartamento em Recife, e estou com um Cinca Chambord, que preciso fazê-lo desaparecer. Não se preocupe, você volta comigo para Recife no meu Aero Willis e Renato se encarrega do Cinca. Quem é Renato? Um amigo que veio comigo. É de total confiança. Na volta para Recife, a jovem se abriu com Inácio e contou da sua relação com Nilo e que espécie de homem ele era. Contou tudo e chorou copiosamente. Inácio dirigia e escutava. Por fim, disse: Você não precisava passar por isso, meu anjo. Se tivesse me contado, eu teria dado cabo do crápula. Adelaide terminou adormecendo e só acordou com Inácio despertando-a. Chegamos, meu anjo. Ela deu um muito obrigado, lhe sorriu, pegou sua valise e desceu. Quando entrou no apartamento, uma atmosfera sombria tomou conta do seu pensamento por alguns segundos.
Uma claridade pálida pairava sobre todos os objetos da sala, devido ao reflexo da lua cheia, que teimava em penetrar pela veneziana. Ao chegar ao quarto, deitou-se e dormiu do jeito que estava, só tirou os sapatos. Acordou às 6h20. Tratou de descolorir as madeixas e tomou um banho reconfortante. Fez um desjejum e se dirigiu à procuradoria. Adelaide, que surpresa! Diz Madalena. Pensei que você só retornaria amanhã. Na verdade, era para retornar amanhã. Mas como estou com saudades de vocês e me sinto completamente restabelecida, decidi vir hoje. Não gostaram? Claro que gostamos. Você é querida e respeitada por todos. Adelaide deu um tempo a Vicente. Sabia que o rapaz teve que ir ao agreste, para o enterro do pai e guardar o luto. Esperou pacientemente pelo contato do seu amor. Era questão de tempo. Vicente precisava absorver a atual realidade. Neste ínterim, uma curiosidade em relação a Inácio lhe encucava. Como um homem rico, bem-sucedido e elegante tinha uma dívida com seu pai. De repente, pela primeira vez na vida, sentiu uma saudade enorme daquele que a chamava de meu pintinho. Isso, por mais que ela desejasse, nunca esqueceu. Tratou de ligar para Inácio e marcaram um almoço no restaurante Maxime. Inácio a apanhou na procuradoria, dessa vez, no seu Mercedes-Benz V300, conversível. Ao chegarem ao restaurante, um garçom já os recebeu e os levou a uma mesa previamente reservada. Por que você fez isso por mim? Perguntou. Como já falei, há 10 anos, tenho uma dívida enorme com seu pai e isso é o mínimo que posso fazer por ele. Quem é meu pai? Seu pai é um homem especial. Que tipo de homem especial abandona sua mulher e uma filha de 2 anos? Se eu disser que ele as abandonou para protegê-las, você acredita? É muito difícil, rebate Adelaide. Pois é a pura verdade. Vou lhe contar tudo. Tá na hora de você saber a verdade sobre seu pai. Para começo de conversa, Antônio não é o seu nome. O verdadeiro nome do seu pai é Santiago Rodrigues Pinto. Seu pai, meu anjo, é um dandy, um homem bonito, educado e culto, forte como um touro e ao mesmo tempo, singelo e amoroso. Ele é médico sanitarista e membro do Partido Comunista Português. Estava no Brasil em missão, quando conheceu e se apaixonou pela sua mãe, que engravidou e te deu à luz. Santiago entrou na clandestinidade e adquiriu documentos falsos com o nome de Antônio Rodrigues Costa, e foi ser vendedor de tecidos. Por que ele não nos foi sincero? Era muito perigoso para vocês, pois em 1947, quando o Partido Comunista Brasileiro foi cassado, muitos de seus membros, colaboradores e familiares foram perseguidos e mortos. Como posso contactar com ele? Isso não sei lhe dizer, pois faz muito tempo que Santiago não dá notícias. Desconfio que ele possa estar preso ou morto, meu anjo. A protegida saiu desse encontro aliviada. Finalmente, ela começou a ter ternura e saudades daquele que ela pensava ser um pai desnaturado. O cotidiano dela consistia em ir do trabalho para casa e não frequentava a noite, nem a vida social recifense. Propostas de colegas de trabalho para cinemas e teatros não a animavam. Finalmente, 20 dias após a morte de Nilo, Vicente a procurou. Na saída do trabalho, ela esbarra com aquele que ela esperava ansiosamente. Vamos caminhar um pouco pelas ruas do Recife, diz Vicente, cumprimentando-a. Boa tarde, meu amor. Parece que não nos vemos há uma eternidade. O tempo é algo que temos dificuldade de compreender. Ele adora mudar as coisas, diz Vicente. Adelaide, surpresa pela elucubração, pergunta. Você mudou em relação a nós? Claro que não. Eu a amo incondicionalmente, mas sejamos realistas. A partir de agora, temos que ter consciência de que somos cúmplices de um assassinato. Como você se sente em relação a isso? Meu pai era um escroto, eu sei disso. Tinha outras amantes além de você. Ele causava muito sofrimento à minha mãe, isso me conforta um pouco. Por falar nele,
O caso está sendo dado pela polícia paraibana como possível suicídio ou crime passional. Encontraram em sua algibeira 2 miligramas de cianureto de potássio em um vidro. Você foi genial em usar os 3 miligramas, uma para matá-lo e 2 para colocar em sua algibeira. E agora, Vicente? O que será de nós? Se você me ama tanto quanto a amo, iremos superar isso juntos. Adelaide seguia sua rotina de trabalho e encontros com Vicente. Nunca se sentira tão feliz. Vicente sempre a visitava e a cobria de mimos. Ambos faziam planos para um futuro juntos. O namoro entre eles já era notório para todos. Que rapaz educado, Adelaide, o jovem que vem sempre acompanhá-la. Qualquer dia te apresento Madalena. O nome dele é Vicente, é estudante de medicina e estamos namorando. Fico feliz por ti, minha amiga. Você merece. Obrigada. Ela começou a sentir que algo estava mudando em seu corpo. Sua menstruação estava atrasada, mas isso era corriqueiro em sua vida de mulher. A coisa piorou quando ela começou a ter variação de humor e repulsa a cheiros fortes. Não havia dúvida, possivelmente estaria grávida. Fez uma conta rápida na cabeça e a dúvida lhe deu um frio na barriga. Tratou de dizer a si mesma que, se estivesse grávida, esse filho seria de Vicente. Por maior dilema que enfrentasse em sua mente sobre a paternidade da sua possível gravidez, Adelaide, por reflexão ética e religiosa, não iria interromper a gestação. Sua mãe era devota de Nossa Senhora do Bom Parto e ela prometeu a Dona Carmen que, se um dia engravidasse, teria o bebê. Seus hormônios estavam a 1000. Sabe-se que a produção de estrogênio nas mulheres grávidas aumenta cerca de 30 vezes, e ela tentava disfarçar, mas Vicente já desconfiava. Adelaide, tens alguma coisa para contar-me? Sobre o quê? Sobre você. Seu humor está alterado, seu corpo também. Você está grávida? Isso não posso dizer ainda. Tenho descontrole hormonal e minha menstruação chega a atrasar até 10 dias. Vou admitir que desconfio, mas ainda não tenho certeza. E quando terás essa certeza? Amanhã tenho consulta com o Dr. Roberto Paranhos, no Real Hospital da Beneficência Portuguesa. Por isso não tinha conversado contigo. Se estiver grávida, você me apoia? Claro, querida. A que horas é sua consulta? Posso acompanhá-la. Não, meu amor. Teu dia é muito corrido. Não se preocupe. Você será o primeiro a saber da notícia. Eles não falavam em casamento e em ter filhos, tampouco se precaviam, se amavam sem uso de contraceptivos. Mas, na verdade, ambos sabiam da dificuldade de encararem, nesse momento, a chegada de um filho. Vicente cursava 6º ano de medicina. Faltavam ainda alguns meses para concluir o curso e mais 2 longos anos de residência médica. Adelaide, por sua vez, tinha planos na procuradoria e estudava inglês, pois tinha facilidades para línguas, herdada de sua avó paterna, Dona Matilde, que falava 4 idiomas, português, inglês, alemão e francês. Na época, os testes de gravidez, o chamado teste do sapo ou da rã, consistia em injetar no saco linfático do sapo a urina da mulher grávida. Se passadas 3 horas da injeção, o animal ejaculasse, confirmaria a gravidez. Assim que Adelaide teve a confirmação, correu ao encontro de Vicente. Ele, com seus botões, já havia refletido sobre essa gravidez não combinada, mas o amor que ele nutria por Adelaide era mais forte que suas incertezas. Meu amor, estou grávida. Tu vais ser pai. O namorado recebeu a notícia com tranquilidade. Ele já havia projetado em sua mente essa possibilidade, e sabia que Adelaide ia decidir pela gestação. Você não se alegrou, Vicente? Minha querida, estou digerindo a novidade. Afinal, essa maternidade não foi planejada. Isso muda alguma coisa? Questionou ela. Não muda nada em relação à nossa responsabilidade por essa criança. A partir de agora, temos que nos planejar para dar o melhor de nós. Esperava que você fosse ficar feliz. Dê-me um tempo para assimilar essa notícia. Mas uma coisa lhe prometo,
serei um companheiro e um pai dedicado para vocês. Vicente havia recebido um comunicado de Dona Efísia e tinha marcado uma visita à sua mãe. Queria aproveitar a oportunidade e levar Adelaide para apresentá-la. A mãe sabia que o filho tinha uma namorada, mas achava que era uma coisa fortuita, pois a medicina e seu futuro como médico eram mais importantes. Ela tinha um presente para Vicente, um Volkswagen 1963, azul caiçara, famoso azul calcinha, que havia adquirido de uma viúva recém-empobrecida. Eles apanharam o trem na estação central do Recife, com destino ao Agreste, em um domingo ensolarado de abril. O trajeto via Mata Norte tinha parada nas seguintes estações: Camaragibe, São Lourenço da Mata, Tiúma, São Severino do Ramos, Paudalho, Carpina, Lagoa do Carro e Limoeiro. Adelaide não estava com a gravidez à vista, e tratou de disfarçá-la ainda mais no vestuário. Não queria, nesse primeiro encontro, causar má impressão. Dona Efísia os recebeu na plataforma ferroviária. Ela era uma mulher tradicional nordestina e se vestia de forma inadequada para o calor do agreste pernambucano, pois usava pesadas anáguas de popeline de algodão e não largava como acessório uma estola. Como já disse, era católica fervorosa e devota de Nossa Senhora do Carmo. Mãe, que saudades! Diz o filho, dando-lhe um abraço. Meu querido, como você está? Estou lhe achando abatido. Medicina não é fácil, Dona Efísia. Mas dou conta do recado. Você está se alimentando bem? Tá precisando de dinheiro, filho? Mãe, por favor, sem drama. Estou ótimo. Quero lhe apresentar uma pessoa. Esta é Adelaide, minha namorada. A mãe, ao ouvir o nome Adelaide, sentiu uma melancólica lembrança de Nilo. Que triste coincidência. Meu Vicente namorando uma moça que tem o mesmo nome de uma amante de seu pai e ainda por cima, Adelaide, que Nilo chamava de Cereja. Ela lembra perfeitamente do relógio Cartier com um cartão dedicado para Adelaide, minha cereja, que encontrou no bolso do paletó do marido, e em um momento de fúria, espatifou. Respirou fundo, e olhando para Adelaide, disse: O prazer é meu, Dona Efísia. Seu filho a adora, diz Adelaide um pouco confusa. Ela sentiu um olhar inquisidor da sogra. Você é de onde, minha filha? Mamãe, por favor, teremos tempo para essa conversa. Dê boas-vindas a Adelaide. Não me sinto incomodada, Vicente. Dona Efísia, minha mãe é de Jaboatão, funcionária municipal, e meu pai é português, de Mundim de Bastos, uma região conhecida como Trás-os-Montes. Gente, vamos deixar essa conversa para outra ocasião. Vamos mostrar a cidade para Adelaide. Mãe, você está de carro? A mãe deixa Adelaide um pouco de lado e fala para Vicente. Toma, querido, a chave daquele Volkswagen. E aponta para o Fusca azul calcinha. Ele é teu. Vicente agradece a mãe e carinhosamente dá-lhe um abraço demorado. Na realidade, mãe e filho eram cúmplices e vítimas de um marido e um pai ausente, egocêntrico, machista, prepotente e infiel. O episódio da traição de Nilo dentro do seu lar, com a mulata Nina, era uma ferida aberta, sem perspectiva de sarar. Tanto ela, quanto o rapaz sabiam que Dr. Marcionilo era um crápula. Guardavam luto por formalidade e conveniência. Passearam pela cidade. Vicente adorou o Fusca, que estava seminovo. Pararam no grande hotel para tomarem sorvete na Free Sabor. Era um domingo quente. Dona Efísia pediu um sorvete de coco, Adelaide, de mangaba e Vicente, o seu preferido, pitanga. Daqui, seguiremos para casa. Não é, filho? Vocês que mandam. Sou escravo das minhas duas mulheres, brinca Vicente. A mulher, visivelmente enciumada, fuzila. Você nunca será escravo de ninguém. Por Deus, mãe. Estou brincando. O almoço que dos anjos, a cozinheira da casa, que acompanha Vicente desde que ele era bebê, pois foi sua ama de leite, estava o manjar dos deuses. Ela preparou os 3 pratos prediletos do seu menino: ova de peixe à portuguesa, gratinado de bacalhau e galinha de capoeira com arroz piemontês ao molho de laranja.
Minha rainha. Só você para fazer esses mimos culinários, brinca Vicente. Vicente, você para mim é como se fosse meu filho. Sei disso. Também te amo. O que você acha de Adelaide? Dos anjos, sem percalços, diz. Se ela é sua moça, é bem-vinda. Ela é linda. Dona Efísia, de vez em quando, fuzilava olhares furtivos para Adelaide. Independente da coincidência do nome, ela não desejava que o filho se envolvesse em romances. A prioridade era medicina, no seu entender, e, ademais, sonhava com um casamento tradicional e burguês para o filho, não uma relação com uma sem eira nem beira. Você trabalha em quê, minha filha? A jovem já estava visivelmente irritada. Primeiro, pela gravidez que a fazia mudar de humor. Depois, a forma inquisidora com que a sogra lhe dirigia a palavra. Vicente, deixando dos anjos um pouco, socorreu Adelaide. Mamãe, por favor. Adelaide é uma mulher muito comprometida com seu trabalho e estuda línguas. Ela é funcionária estadual e arrematou, se dirigindo à namorada. Minha querida, o rio Capibaribe passa atrás da nossa casa. Você que adorou O Cão Sem Plumas, longo poema que João Cabral de Melo Neto escreveu quando cumpria missão diplomática na Espanha e tem como motivo o rio Capibaribe, vamos apreciá-lo? Disse Vicente, pegando-a pelo braço e levando-a para longe de Dona Efísia. Próximo ao Capibaribe, Adelaide comenta. Já estou arrependida dessa visita. Tua mãe não simpatizou comigo. Tenha um pouco de paciência com ela, meu amor. Com o tempo ela se acostuma. Na cozinha, a senhora fustiga dos anjos. O que você acha dessa moça, dos anjos? Dona Efísia, vou ser sincera. Ela me pareceu uma boa moça e Vicente sabe escolher bem seus amigos. Não se trata de amigos dos anjos. Ela quer fisgar nosso Vicente. A única coisa que posso lhe dizer é o que sinto. Ela me parece uma boa moça. Ao voltarem do rio, dos anjos já os esperava com o doce de mamão que Vicente tanto aprecia. Eles se serviam da guloseima, quando, subitamente, a mãe aparece perguntando ao filho. Vicente, meu querido, tens notícia do Cinca Chambord do teu pai? Não, mãe. Até agora nada. Com qual vagabunda, filho, Nilo estava naquele hotel em Cabo Branco? Mãe, essa conversa é muito desagradável para uma visita. A senhora, naquele momento, olhou para Adelaide e falou. Desculpa, minha filha, coisas de família. Você deve saber que o pai de Vicente faleceu recentemente, não é? Adelaide, constrangida, mas determinada a superar os obstáculos, e com uma máscara de indiferença, falou. Soube sim, Dona Efísia. Muito triste. Meus pêsames. Obrigada, minha filha. Regressaram do Agreste, por volta das 15 horas. Logo, estariam no Recife. O Fusca 63, azul calcinha, 1300, era uma fera. No moto rádio 3 faixas, Antônio Carlos Jobim cantava, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Adelaide, abatida, comentou, Vicente, acho que tua mãe tem alguma coisa contra mim. Não vamos fazer tempestade em copo d'água. Temos que ter paciência com minha mãe. Já disse, com o tempo ela aceita. Uma coisa quero ter certeza, você falou que meu pai não tinha nenhuma foto sua. Nunca Nilo me pediu uma foto, tampouco deixava nos fotografar, tanto em Recife como em Jaboatão. Então, querida, fique tranquila. A gravidez de Adelaide estava próxima do 3º mês e não dava mais para disfarçar. Tanto no ambiente social, quanto no trabalho, os comentários eram de que ela estava grávida. Desculpa, Madalena, não ter contado antes. Vicente e eu estávamos surpresos também, e precisávamos de um tempo para digerirmos a situação. Não tem porquê, Adelaide, você se desculpar. Em breve você irá conhecê-lo. Ele é um bom homem. Fico feliz por você, minha amiga. Parabéns! Vicente e Adelaide praticamente moravam juntos. Ele saía cedo para a faculdade e só retornava por volta das 17 horas.
De vez em quando, passava na hospedaria para rever os amigos e pagar a seu Gabriel. Por via das dúvidas, mantinha seu quarto religiosamente em dia. Em uma sexta-feira de agradável clima recifense, por volta das 16 horas, ele apanhou Adelaide na Procuradoria, Rua do Sol, Santo Amaro, no Fusca, e foram em direção à Zona Sul. Adelaide, vamos no veleiro de Boa Viagem, sugeriu Vicente. Meu querido, posso dar outra sugestão? Claro. Vamos no Maxime, no Pina. Querida, nesse momento de nossas vidas, acho um desperdício. Adelaide insiste. Meu amor, nós merecemos. Eu pago. O Maxime, situado à beira-mar do Pina, era referência da cidade. Sua gastronomia de frutos do mar era famosa, a começar pela peixada pernambucana. O ambiente era simples e aconchegante. A moça se serviu de uma água gasosa, e ele de uma cerveja e, como entrada, patolas de caranguejo, a mais suculenta e saborosa do Nordeste. Vicente tocou num assunto desagradável para ela. Meu amor, sei que é inconveniente esse assunto para ti, e já falamos superficialmente. Mas gostaria de dissecá-lo. Como era a relação sexual sua com meu pai? Vocês usavam contraceptivos? Vicente, em relação à paternidade, teu pai tinha verdadeiro pavor. Ademais, mesmo quando ele insistia em manter relações sem preservativos, ele ejaculava fora. E desde 1963, que eu tomava contraceptivo oral Enovid-10, e só parei de usá-lo quando nos conhecemos. Sei que você fica chateada quando toco nesse assunto. Garanto não mais lhe importunar. Eu agradeço sua confiança. Com seus botões, Adelaide implorava aos céus, rezando para Nossa Senhora do Bom Parto, que aquele filho fosse de Vicente. Mas a dúvida é cruel. É uma inimiga silenciosa que não controlamos. Quando menos esperamos, percebemos que ela nos consumiu. Um objetivo Adelaide tinha: a criação e o amor incondicional para com aquela criaturinha que se desenvolvia em seu ventre. Rezava para ser de Vicente, porque era o amor da sua vida, e por ele foi capaz de matar. Adelaide, amanhã, depois das aulas, vou à hospedaria de seu Gabriel. Minha mãe vai ligar lá pelas 18 horas. Que achas, no domingo, um piquenique em Candeias, Jaboatão, com Dona Carmen? Vamos sim, querido. Chegamos cedo e fazemos uma surpresa para a mamãe. No sábado, após a faculdade, Vicente foi à hospedaria como combinado. Lá, encontrou conhecidos num carteado de canastra entre amigos. Seu Gabriel só jogava com Joaquim, seu funcionário noturno, muito bom na canastra. A outra dupla era Antônio e Manuelzinho. Boa tarde, minha gente. Como vai seu Gabriel? Levando como Deus quer, filho. Vicente, fique à vontade. Aceita um licor de genipapo? Só se for feito por Dona Zita. É sim, pode-se servir. Daqui a pouco, Dona Efísia liga. Não deu outra. Às 18 horas e 3 minutos, o telefone da hospedaria dispara. Trim, trim, trim. Alô? Filho, tudo bem? Preciso ter uma conversa com você aqui na nossa casa. Oi, mãe. Tudo bem. Essa conversa é urgente? Estou no momento muito atarefado na faculdade. É sim, filho. Ademais, porque ultimamente nunca lhe encontro quando telefono, Vicente. Mãe, como já lhe falei, medicina não é fácil. Também porque tenho uma namorada e a encontro depois das aulas. Por isso, chego um pouco tarde na hospedaria. Disfarça, Vicente. Tudo bem se marcarmos na outra semana? Tudo bem, meu filho. Deus te abençoe. Passaram a manhã e boa parte da tarde do domingo na praia de Candeias. Adelaide caprichou nos itens do piquenique: biscoito champanhe, brownie, pão de queijo, diversas frutas e grãos, queijo e um isopor com vinho branco e rosé, guaraná Fratelli Vita e água mineral. Regressaram para o Recife ao final da tarde, cansados de sol e mar. Santiago Rodrigues Pinto, médico sanitarista, era um idealista. Filho único de um próspero produtor agrícola de uma Portugal semi-feudal.
Muito garoto, influenciado pela mãe, se apaixonou pelas ideias da ativista Rosa de Luxemburgo, filósofa, militante comunista e feminista polonesa. Antes de concluir o curso de medicina na Universidade de Lisboa, uma das mais importantes da Europa, fundada em 1290, ele já havia se filiado ao PCP, Partido Comunista Português. Santiago era um dandy, erudito, educado e perspicaz, um humanista, mas também um membro dedicado do partido. Seguia, à risca, tarefas minuciosas e lutava contra o mais longo regime autoritário da Europa Ocidental, durante o século XX, que durou 48 anos de ditadura salazarista. Quando ele chegou em missão a Pernambuco, no final de 1946, conheceu Carmen. Foi paixão à primeira vista. Ela era uma bela jovem, parecida com Terezinha, personagem de Adalgisa Colombo, Miss Brasil, no filme Água na Boca. Adelaide herdou desse sangue lusitano uma boa dose de lirismo, como também muita perspicácia. Nas cenas em João Pessoa, além dos cabelos pintados de louro avermelhado, ela usava pesada armação em novo óculos de grau. Esses detalhes fizeram a diferença nas circunstâncias da apuração da morte de Dr. Nilo. O pouco que um sonolento porteiro do hotel em que estavam hospedados disse para a polícia descrevia uma personagem, não Adelaide. Dessa vez, Vicente viajou para o Agreste sozinho. Primeiro, porque sua mãe deixou claro na conversa por telefone que o assunto era familiar. Segundo, porque a barriga de Adelaide já era notada, não dava mais para disfarçar e tanto Adelaide quanto ele queriam evitar que Dona Efísia soubesse, por enquanto. Ele ainda pensou em convidar Marconi, mas deixou para levar o amigo em outra oportunidade. Era começo de junho de 1965, a estação das chuvas no interior pernambucano. Vicente saiu de casa cedo. Às 6h20, já estava na estrada. Queria chegar na casa de sua mãe por volta das 8h20 e aproveitar o clima agradável entre as serras, apreciando a paisagem sob o comando do majestoso rio Capibaribe, que serpenteia a cidade, e devido às chuvas, encontrava-se caudaloso. Bom dia, mãe. Bom dia, minha rainha, diz entrando de chofre. Dona Efísia havia acabado de chegar da missa ministrada pelo padre Pimentel, da Diocese de Nazaré, e estava na cozinha com dos Anjos, que fazia suco de pitanga, o predileto do seu menino. Ele abraçou e beijou as duas mulheres marcantes de sua infância. Dona Efísia, por ser mãe biológica, e dos Anjos, por ter sido sua ama de leite. Sabe-se por pesquisas a importância psíquica no ato de dar de mamar, dos seus efeitos sobre a criança e sua posterior saúde físico-mental. Amamentar é, acima de tudo, um ato de amor. Mesmo sabendo que ama de leite, mãe preta de aluguel, era um ofício escravocrata no Brasil colonial, que ceifou a vida de muitos bebês negros, dos Anjos, independente da política e alheia ao processo escravagista que seu povo foi submetido tempos atrás. Amava o seu menino e Dona Efísia respeitava esse amor e lhe agradecia sua dedicação e lealdade. Nem ficava enciumada quando Vicente, carinhosamente, a chamava minha rainha. Vicente se serviu de suco de pitanga com pãezinhos de forno, outro acepipe que dos Anjos fazia com capricho. Minha rainha, o suco e os pãezinhos estão magníficos. Se eu morasse com vocês, iria engordar. E você precisa mesmo, filho. Estás me parecendo abatido. Algum problema? Não, mãe. Estou plenamente saudável e, ademais, me alimento bem, faço exercícios regularmente, não fumo e bebo socialmente. Ele, na realidade, lutava consigo para superar a culpa de ser um parricida. Razões tinha de sobras, como já falei, ele sabia que Dr. Nilo era um escroto. Os episódios da surra em Adelaide, da traição com Nina e um diálogo que escutou quando adolescente, em que o pai humilhava sua mãe com insultos do tipo: "Como posso trepar com você? Não se enxerga? Nem amamentou nosso filho e suas tetas são flácidas. Você é gorda e banhenta. Não se satisfaz em ter uma vida sossegada e confortável? Em meus compromissos sociais na nossa cidade, você está sempre presente. Isso não lhe basta?
Uma coisa Vicente tinha certeza. Ele odiava doutor. Dona Efísia levou o filho pelo braço até a varanda e se acomodaram. Filho, a conversa é sobre a morte de Marcionilo. Nosso advogado, doutor Sérgio Muralha, me informou que a polícia paraibana não tem nenhuma pista sobre o caso. Não foram encontradas impressões digitais. A megera que estava com Nilo naquela noite era muito esperta e meticulosa. O que se sabe do Cinca Chambord foi uma parada para abastecimento num posto Esso, a 20 quilômetros de João Pessoa, em direção ao Rio Grande do Norte. O garçom que atendeu a ruiva no restaurante disse à polícia que a moça tinha um sotaque puxado e era muito simpática, inclusive nas gorjetas. Também teve a presença de 2 homens bem afeiçoados, e que os 3 haviam saído nos carros em menos de 20 minutos. Ele não soube informar nem a cor, nem a marca do segundo carro. Isso reforça, segundo a polícia, a suspeita de crime passional. Possivelmente, Nilo estava corneando alguém filho. Vicente a tudo ouvia, com certa parcimônia. No final, só teceu um comentário. Mãe, não acredito na possibilidade de recuperação do Cinca. Por falar em carro, você gostou do Volkswagen? Muito, mãe. O Fusca é seminovo e agilizou muito a minha vida. Obrigado. Vicente retornou do agreste mais tranquilo em relação à desconfiança e à frieza que a mãe demonstrou para com Adelaide no primeiro contato. Ela tampouco mencionou a nora. Foi dos Anjos, que em um momento a sós com Vicente, perguntou por sua moça e Vicente falou. Ela está maravilhosa, e mandou lembranças, minha rainha. Vicente aproveitou o horário e entrou em Carpina. Tinha marcado de se encontrar com um colega de faculdade, Solon, no tradicional boteco carpinense Bar dos Nambus. Quando estacionou o Fusca em frente ao bar, na Avenida Estácio Coimbra, avistou Solon com os amigos. Boa tarde, Solon. Como prometi, aqui estou. Olá, Vicente. Seja bem-vindo. Senta conosco que vou te apresentar Haroldo, jovem diretor do Clube Lenhadores, e Edson, meu irmão. Os rapazes tomavam rum com coca, famosa Cuba Libre, muito apreciada na época. Vicente preferiu coisa mais leve, pois ainda tinha estrada pela frente, pediu um Campari com tônica. A conversa versava sobre músicas, mulheres, política. A guerra do Vietnã continuava em destaque nos noticiários e era assunto em voga. Vicente consultou o relógio e disse: Foi um prazer estar com vocês, mas preciso ir andando. Pretendo chegar em Recife antes das 18 horas. Ao que rebateu Haroldo. Camarada, ninguém sai do Bar dos Nambus sem comer o prato da casa. E fez o pedido. Dedé, 4 nambus no capricho. Haroldo aproveitou e convidou Vicente para no dia 3 de julho próximo, comparecer a um baile no Lenhadores, com a famosa Orquestra Internacional Cassino de Sevilha. Você é meu convidado, camarada. Traga sua noiva, que vocês vão ficar na mesa da diretoria. Obrigado pelo convite, Haroldo. Se der, prometo comparecer. No percurso entre Carpina e Recife, a informação da polícia paraibana sobre a presença de 2 homens no posto Esso, socorrendo Adelaide, perturbava sua mente. Quem eram esses homens? Por que ela nada falou sobre eles? Ele sabia, dito por ela, que o pai havia abandonado a casa, quando era uma criança e não tinha conhecimento da existência de irmãos. Ela estava escondendo informação, e isso ele tinha que apurar. Chegando no apartamento, ele encontrou um bilhete. Meu amor, saí para tomar um sorvete com uma amiga do trabalho. Beijos. O rapaz sabia que ela adorava tanto a sorveteria Gemba, na Rua da Aurora, próxima ao Cinema São Luís, quanto a Botijinha, na Matias de Albuquerque, a mais badalada da cidade nos anos 50 e 60, cujo primeiro proprietário foi Carlos Pena, pai do famoso poeta homônimo. Apesar de ser um 6 de junho, o domingo estava ensolarado e o fim de tarde na Veneza brasileira era dos mais agradáveis. Vicente passou primeiro na Gemba, mas não avistou Adelaide. Então, dirigiu-se a Matias de Albuquerque, estacionou, já a viu-lhe acenando com seu sorriso encantador. Ela estava linda, usava um vestido tubinho amarelo floral,
contrastando com o arranjo do chapéu Panamá, presente de Inácio. Meu amor, quero lhe apresentar Madalena, uma amiga da procuradoria. Muito prazer, diz Vicente apertando suavemente a mão da moça. Vicente juntou-se às duas e se serviu de sorvete de castanha com coco e de uma água gasosa. Demorei um pouco, querida, porque entrei em Carpina para encontrar um colega de faculdade. Achei que você fosse pernoitar em Limoeiro. Como está sua mãe? Bem. Mandou-lhe lembranças, disfarça Vicente, e fala. Vamos dar atenção à sua amiga. O assunto era cinema e teatro. Vicente era fascinado pela obra do cineasta espanhol Luís Buñuel, amigo do pintor surrealista Salvador Dalí. As meninas eram cinéfilas e tinham bom gosto quando se tratava da sétima arte. Gostavam de filmes hollywoodianos, mas também apreciavam Buñuel, Fellini, Godard, Michelangelo Antonioni e o cinema novo, movimento cinematográfico brasileiro, destacado pela crítica por abordar a desigualdade social, de Glauber Rocha. No teatro, o assunto era a parceria de Hermilo Borba Filho com Ariano Suassuna. Vicente, como fã incondicional de Buñuel, convidou-as para assistirem Viridiana, obra-prima do cineasta, que arrebatou a Palma de Ouro no Festival de Veneza, e que entraria em cartaz na semana seguinte, no Cinema São Luís. Vicente deixou Madalena em casa, no bairro dos Aflitos, e ambos se despediram dela, prometendo novo encontro. Dirigiram-se para casa. Adelaide, achando Vicente meio introspectivo, perguntou. Tá tudo bem, Vicente? Minha mãe me chamou para falar sobre as investigações da polícia paraibana. Você foi perspicaz, não acharam nada até agora. Sua parada no posto Esso, em direção ao Rio Grande do Norte, desnorteou a polícia sobre a hipótese de a companhia do meu pai ser de Pernambuco. Sobre o Cinca, você me falou que um tio que tem um ferro velho no bairro do Arruda lhe socorreu ao chegar em Recife e deu cabo do carro. Por que você mentiu para mim? A polícia falou na presença de 2 homens bem afeiçoados lhe dando guarida no posto. Quem são esses homens, Adelaide? Desculpe, Vicente, ter mentido para você. A invenção desse tio foi para dar tempo de lhe contar esse episódio. Não podemos construir nada juntos com mentiras. Afinal, somos cúmplices. O homem que me socorreu no posto chama-se Inácio Falcão. Ele é um empresário muito bem-sucedido, e o outro é Renato, homem de sua confiança, que eu nunca tinha visto. Qual a sua relação com esse tal Inácio? Seu Inácio apareceu na nossa casa, em Jaboatão, quando eu tinha 16 anos. Falou da amizade e de uma dívida que tinha para com meu pai. Disse à minha mãe que a ajuda financeira misteriosa que ela recebia mensalmente era ele quem depositava no banco econômico. Na ocasião, me deu esse cartão e, abrindo a bolsa, mostrou a Vicente. Por fim, ele me disse: Adelaide, minha filha, o que você precisar, pode contar com minha ajuda. Daqui para frente, Adelaide, você tem que me prometer que não vai mais me esconder nada. Prometo, querido. E mais uma vez, peço desculpas. E já que falamos em Inácio, ele é louco para conhecê-lo. Vamos marcar em breve. Ele é um homem muito educado, sofisticado e culto. Gostaria de saber que dívida ele tem com meu pai. Você nunca perguntou? Sobre a dívida, não. Mas o que ele contou sobre meu pai foi reconfortante. Imagine conviver com a história de que seu pai lhe abandonou aos 2 anos de idade. Isso marcou toda a minha infância e adolescência. É o que você me contou sobre seu pai também. Mas, a verdade é que meu pai não se chama Antônio Carvalho Costa, e sim Santiago Rodrigues Pinto. Ele é médico sanitarista e membro do Partido Comunista Português. Segundo seu Inácio, meu pai é um idealista e luta contra a brutal tirania do regime salazarista português. Estava em missão no Brasil, quando conheceu minha mãe e se apaixonaram. Mas, teve que entrar na clandestinidade para nos proteger, pois os tempos ficaram difíceis para os membros do Partido Comunista Brasileiro, seus colaboradores e familiares. Muitos foram assassinados. É verdade, querida, e parabéns pelo pai que você descobriu que tem.
Obrigada. Para Dostoiévski, o mistério da existência humana não reside apenas em permanecer vivo, mas em encontrar algo por que vale a pena viver. Para Adelaide, esse mistério era o ser que se desenvolvia a cada dia, numa velocidade espantosa no seu ventre, e era também algo por que valia a pena viver. Vicente era um companheiro presente e dedicado nas suas horas de folga da pesada carga do curso de medicina. Ela recebia regularmente a visita de Dona Carmen, que lhe cobria de presentes. Meu doce, como sua barriga está linda. Oi, mãe, tu não precisas toda vez que me visitas trazer presentes. Tua presença já basta. Que bobagem, filha. Afinal, é o meu primeiro netinho ou netinha. Por isso, as lembranças são azul e rosa, brinca Dona Carmen. Meu doce, desconfio que é menina. Será mãe? Se for, se chamará Helena, em homenagem à vovó, tua mãe. Adelaide, meu doce. Mudando de assunto, que história do teu pai, filha? E nós que pensávamos que ele era um desalmado. Será que ele está vivo? Rezo todo dia para que esteja vivo. Sonho encontrá-lo e ouvir ele me chamando de meu pintinho. Inácio prometeu dar notícia. Por falar em Inácio, diga a ele que não precisa mais fazer o depósito no banco econômico. Não adianta, mãe, ele é teimoso. Além do mais, Dona Carmen, essa quantia não é nada para seu Inácio. Só gostaria de saber que favor ele deve ao meu pai. Você nunca perguntou, meu doce? Uma vez. Ele mudou de assunto e disse: um dia, meu anjo. Vicente estava determinado a contar sobre a gravidez de sua namorada para sua mãe. Era hora de uma nova visita ao Agreste, e dessa vez, levaria Marconi. Chegaram a Limoeiro em um domingo nublado. Havia chovido durante quase toda a semana. Era final de julho. Durante o trajeto, o verde tangia o cenário e o rio Capibaribe inundava várias passagens molhadas. Vicente prometeu ao amigo que, quando levasse ao Agreste, subiriam 670 degraus que dá acesso ao cruzeiro e à capela do Cristo Redentor, de onde se descortina a visão de toda a cidade. Marconi era amante da natureza e estudioso da prática do montanhismo. Pretendia, no futuro, se especializar em medicina esportiva na Escola Superior de Educação Física do Estado de São Paulo, que criou o curso de Medicina Esportiva, especializada em Educação Física, cuja primeira turma foi aberta em 1941. Entraram na casa de Vicente de repente. Dona Efísia não esperava, tampouco dos anjos, para fazer os mimos culinários para o seu menino. Bom dia, mãe. Bom dia, minha rainha. Esse é Marconi, meu melhor amigo e colega de curso, como vocês já sabem. As duas mulheres, surpresas pela visita inesperada, recebem Marconi carinhosamente, e se dirigindo a Vicente, sua mãe fala: como você faz uma coisa dessa, filho? Chega de repente e ainda traz seu melhor amigo? Não preparamos nada de especial para o almoço. Dona Efísia, não se preocupe com bobagens, eu e Marconi nos viramos. Afinal, a cidade oferece boas opções. De maneira nenhuma, filho. E se dirigindo a dos anjos, pergunta: será que dá tempo de escalpelar uma galinha do terreiro, dos anjos? Dá sim, Dona Efísia. São 9h30. Se apressarmos, às 12h30 ela estará na mesa. Mãe, minha rainha, não estamos aqui para dar trabalho. Fiquem tranquilas. Só uma coisa, mãe. Vamos dormir aqui. Isso não é incômodo. Ponham seus pertences no quarto de hóspede. Lá tem 2 camas. Mãe, qual é a novidade por aqui? Estou querendo apresentar Marconi ao pessoal. Filho, na Rua da Alegria foi inaugurado um restaurante de nome Palhoça do Ataíde. Dizem que é muito bom de petiscos e drinks. O ambiente é simpático. Vicente e o amigo se despedem das duas mulheres, prometendo retornar no horário combinado para o almoço. No restaurante, encontram conhecidos e se juntam a eles. Vicente, meu caro, quanto tempo! Diz Germano, amigo de infância. Realmente, Germano, as últimas vezes que estive por aqui, não nos encontramos.
Camarada, antes de mais nada, meus pêsames. Infelizmente, não pude comparecer ao enterro de Dr. Nilo. Estava em São Paulo, resolvendo pendências. Na verdade, não esperava encontrá-lo. Pensei que você estivesse mesmo em São Paulo. Passei uma temporada lá. Pretendia estudar cinema. Então, descobri que o curso de linguagem cinematográfica aqui no Brasil está engatinhando e não pretendo estudar no exterior. Decidi fazer jornalismo. É um curso bastante interessante e você vai se dar bem como jornalista. Se eu não estudasse medicina, faria jornalismo. Depois de Vicente apresentar Marconi aos colegas e prosearem um pouco, se despediram do grupo para chegarem no horário combinado. A galinha caipira que dos Anjos preparou encheu os olhos de Marconi. Nunca ele tinha comido um pirão tão saboroso. Dona dos Anjos, está delicioso esse almoço. Que bom que você gostou, meu filho. Um amigo do meu menino é nosso amigo também. Vicente prometeu ao amigo almoçar, descansar um pouco e irem para o combinado, subir os 670 degraus da serra. Vicente pretendia conversar com a mãe à boquinha da noite. Sabia que ia ser um colóquio difícil e não desejava perder o domingo. A chuva havia dado uma trégua e a tarde estava bastante agradável. Marconi era uma companhia adorável. Jovem bonito, atlético, com uma vasta cabeleira negra, olhos verdes e bem nascido, como se fala. Um sujeito simples, tratava a todos com distinção e candura. Na universidade, dos garis, porteiros e auxiliares, como também com os professores, ele era cordial. Lia compulsivamente. Dos clássicos, citava Proust, Balzac, Shakespeare, Miguel de Cervantes. Dos existencialistas, admirava Sartre, Camus, Nietzsche, Dostoiévski, Bobbio, Samuel Beckett. Brasileiros, havia lido Machado de Assis, Lima Barreto, Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, Mário de Andrade, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Josué de Castro, Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto e tantos outros. Mas os seus prediletos eram os americanos Ernest Hemingway e Jack London e o irlandês James Joyce. Amigo, mais tarde, terei uma conversa com minha mãe, não tanto agradável para ela. Você deve saber do que se trata, né? A gravidez de Adelaide, desconfio. Exatamente. Vamos combinar de você sair. Vais na sorveteria do grande hotel, tem muitos brotos lá. Quem sabe, tu não fincas os pés no agreste. Brincou Vicente. Você podia ter tido uma irmã. Um sujeito bonito como você, com certeza, a irmã seria um pitelzinho, provoca Marconi. Cara, se eu tivesse uma irmã, adoraria tê-lo como cunhado. Os dois amigos se abraçaram e deram boas gargalhadas. Regressaram por volta das 17h30. Tomam banho e logo a ceia foi servida. Se o almoço que foi às pressas estava uma delícia, imagine a janta. Dos Anjos caprichou. Cuscuz de massa branca, inhame, batata doce, munguzá, tapioca, carne de sol na nata, pãezinhos de forno, além de café e suco de pitanga. Marconi, educadamente, se dirigiu à mãe do amigo. Dona Efísia, preciso vir mais vezes aqui, sua cozinheira é fantástica. Tá tudo uma delícia, Dona dos Anjos. Meu filho, venha quantas vezes quiser. Mãe, acho que Marconi vai aparecer sim. Ele vai sair para tomar um sorvete com Cleide, uma moça que conheceu na palhoça do Ataíde. E se dirigindo ao amigo, disse: Toma a chave do Fusca. A sorveteria é a umas 6 quadras daqui. Vicente sabia da delicadeza do assunto para sua mãe, e não desejava magoá-la. Parafraseando Motte, o silêncio da noite é que tem sido testemunha das minhas amarguras, da poetisa Severina Branca, também conhecida como a flor encardida do Pajeú. Dona Efísia era uma mulher sofrida, infeliz e taciturna. Filha única de uma tradicional família rural nordestina. O pai, Arthur Calixto, era um rico comerciante de algodão. A mãe, Dona Ernestina Pontual, diziam que era neta de um famoso barão. Ela foi uma garota criada cheia de mimos e disciplina. Estudou no tradicional colégio Regina Coeli, de rígida formação,
das missionárias alemãs, que o fundaram em 1939. Muito jovem, teve a infelicidade de perder o pai em um acidente de automóvel, fato que a traumatizou. Aos 16 anos, sua mãe, preocupada com seu futuro, tratou com a amiga Araci Cavalcante o compromisso dos filhos. Ela estava prometida ao jovem estudante Marcionilo Cavalcante de Miranda. O resto vocês já sabem. Mãe, precisamos ter uma conversa. Pois não, meu querido. É sobre sua residência médica em São Paulo no próximo ano? Calma, mãe. Não é sobre esse assunto. Do que se trata? Você me parece preocupado. Mãe, é sobre Adelaide, minha namorada. E não estou preocupado, estou ansioso. Ansioso com o quê, filho? Queria que tivesse tratado melhor Adelaide. A senhora não deu oportunidade a ela de se mostrar. Ela é uma mulher maravilhosa e responsável. O que eu quero dizer, Dona Efísia, é que o nosso namoro é sério e pretendo me casar com ela. Você enlouqueceu, meu filho. Nem terminou a faculdade. Vocês vão viver do quê? Calma, mãe. Não vamos nos casar agora. Além do mais, Adelaide trabalha, sabia? Por Nossa Senhora da Apresentação, Vicente. Esquece essa maluquice e te concentra na tua formação. Já namorasse tantas garotas. Mãe, eu amo Adelaide. Além do mais, ela está grávida. Ela engoliu seco, respirou e disse. Eu ouvi direito, Vicente. Grávida? Sim, mãe. A senhora vai ser avó. A reação da mãe o surpreendeu. Ela não fez nenhuma consideração. Numa fração de tempo, ficou paralisada, contemplando nada. Depois, levantou-se, olhou para o filho e emendou. Você é meu filho, amo incondicionalmente. Mas por favor, Vicente, não traga aquela mulher na minha casa novamente. Boa noite. Ele saiu correndo, à procura do amigo Marconi. Um sentimento estranho povoava sua mente. Sentia-se culpado por trair sua mãe. Adelaide era Cereja, amante do seu pai, mas também era o amor da sua vida. E olhando por uma perspectiva realista, ela teve a coragem de dar cabo a um ser desprezível e abjeto como o Dr. Nilo. No frigir dos ovos, como se diz, tanto Dona Efísia quanto Vicente lhe deviam essa. Quando Marconi avistou Vicente entrando na Free Sabor, sentiu que o amigo estava transtornado, se levantou e foi ao seu encontro. Vicente abraçou o amigo e pediu para irem a um lugar mais tranquilo. Ficaram circulando um tempo pela cidade no Fusca, ele falando da indiferença da mãe. Por fim, Marconi disse. Toda mãe é assim, amigo. Com o tempo, ela fraqueja e vai se derreter pelo neto. Sei não, Marconi. Ela foi muito indiferente. Acordaram cedo para encarar a estrada. Ambos tinham responsabilidades na faculdade de medicina. No desjejum, sentiram a ausência da anfitriã. Quem cuidou de tudo foi dos anjos, que tratou de dar explicações. Dona Efísia pede desculpas, principalmente a seu Marconi, pois ela se encontra indisposta. Regressaram do agreste, não tão convictos do dever cumprido. Vicente ficou apreensivo com a atitude da mãe e se mostrava cético. Marconi, por sua vez, reforçou o apoio. Com o tempo, meu amigo, ela cede. Tu vais ver. Sei não, Marconi. A atitude dela me surpreendeu. Considerado o mês dos ventos em Pernambuco, agosto chegou reverenciando o deus Éolo, deus grego que vivia numa ilha flutuante, a Eólia, com seus 12 filhos. Foi presenteado por Zeus e recebeu o poder de despertar e acalmar os ventos, tornando-se seu deus. Recife estava agradavelmente fresca. A temperatura oscilava na média dos 24 graus. A barriga de Adelaide crescia a olhos vistos. Para os 6 meses de gravidez e a expectativa do sexo do bebê inebriava de curiosidades tanto ela, quanto Vicente e Dona Carmen. Tenho certeza de que vai ser menina, meu doce. Por que essa certeza, mãe? Pelo formato da barriga. Tu vais ver, filha. Vicente querido, se for menina, irá se chamar Helena, nome da minha avó. Você concorda? Claro, lindo nome.
Helena, em grego, significa a reluzente ou a resplandecente. Adelaide e Vicente noivaram numa cerimônia simples, com a presença de Dona Carmen, Madalena e Marconi em seu apartamento. Jantaram bacalhau a Gomes de Sá, acompanhado de um dão tinto, safra 1963. Ela estava determinada a apresentar o noivo a Inácio e anunciou que o encontro seria para breve. Inácio Falcão Mendonça, filho único, de Amadeu Mendonça, português importador e exportador do comércio de secos e molhados. Teve uma educação refinada. Sua mãe, Dona Emília Falcão, era de família tradicional pernambucana. Inácio estudou na Suíça e, muito jovem, assumiu os negócios da família. Era um sujeito culto e discreto. Adorava cinema, teatro e ópera. Viajava sempre para o eixo São Paulo-Rio de Janeiro, e era constante encontrá-lo com a jovem cantora da bossa nova, Nara Leão e sua turma. Frequentava o Beco das Garrafas, travessa da Rua do Vivier, em Copacabana, que abrigava um conjunto de casas noturnas cariocas. Lá, se apresentavam entre tantos outros, talentos como Elis Regina, Silvia Telles, Jorge Ben, Marisa Gata Mansa, Doris Monteiro, Claudete Soares, Alaide Costa, Lene Andrade, Wilson Simonal. O encontro em um sábado de céu de brigadeiro aconteceu no restaurante Leite, inaugurado em 1882, e até esta data em funcionamento, fato que o distingue como o mais antigo restaurante em atividade no Brasil. O Leite dispensa comentários. Inácio era assíduo do restaurante e sempre se sentava na mesma área, pois gostava de ser servido por Severino, que além de garçom, era alfaiate. Inácio estava fora do Leite, encostado em sua Mercedes, fumando um Havana, quando Vicente parou o Fusca e ele avistou Adelaide. Bom dia, diz Adelaide se dirigindo a Inácio. Bom dia, meu anjo. Como você está linda. A gravidez está lhe fazendo bem. Obrigada, seu Inácio. Esse é meu noivo Vicente. Muito prazer, meu rapaz. Diz apertando-lhe a mão. Vamos fazer um acordo? Me chame de Inácio, pois pretendo ser seu amigo. E abraçando os dois, se dirigem restaurante adentro. Quer me acompanhar num routine Malbec, que Severino já está providenciando? Se você faz questão, aceito. E se dirigindo a Adelaide, pergunta. E você, meu anjo? Vai se servir de água ou suco? Uma água gasosa por enquanto. De entrada, foi servido salada e arroz de tomate com bolinhos de bacalhau. Os pratos principais foram linguado, arroz de camarão e filé mignon ao catupiry, tudo deliciosamente bem temperado. Ao fundo, um piano tocava Summertime de George Gervin. A conversa versava sobre literatura, música e a recente morte na França, do pintor, urbanista e um dos maiores arquitetos do século XX, o sueco Le Corbusier, aos 77 anos. Vicente estava impressionado com a cultura e o conhecimento que Inácio demonstrava sobre vários assuntos. Adelaide tinha razão, ele era um sujeito muito agradável. Os homens continuavam a saborear vinho. Adelaide, de sobremesa, degustava um pastel de nata. Inácio deu um gole no Malbec e se dirigiu a ambos. Meus queridos, quero pedir-lhes uma coisa. Gostaria que vocês me aceitassem como padrinho. Será uma honra, diz Adelaide. E olhando para o noivo, pergunta. O que você acha, meu amor? Concordo, querida. Nosso filho é muito sortudo em ter como padrinhos Inácio e Marconi. E Madalena também, diz Adelaide. E aproveitando o ensejo, se dirigiu a Inácio. Seu Inácio, também gostaria de lhe pedir um favor. Peça, meu anjo. Que dívida o senhor tem com meu pai? Gostaria de saber. Essa pergunta o surpreendeu. Ele não esperava algo desse tipo. Meu anjo, é uma longa história, mas acho que está na hora de você saber. Conheci teu pai na casa de Abelardo da Hora, num almoço em homenagem a Cícero Dias, que estava de passagem por Recife. Estavam presentes boa parte da arte e da cultura pernambucana. Lembro-me de Lula Cardoso Aires, Fedora do Rego Monteiro, Gilvan Samico, Hermilo Borba Filho, Maximiano Campos, Ariano Suassuna, Luiz Jardim,
Murilo Lager Eca, Teresa Costa Rego, Francisco Brenan, Wellington Virgulino, Capiba e Maria Barbosa, o jovem cantor Claudionor Germano e tantos outros. Teu pai estava com Diógenes Arruda Câmara, dirigente do Partido Comunista Brasileiro, PCB. Foi Diógenes que, mais tarde, se casou com Teresa Costa Rego, quem me apresentou a ele. Nesse dia, ficamos conversando horas a fio. Teu pai, meu anjo, é um homem fascinante e culto. Nos tornamos amigos em poucos encontros. Até aí, eu não sabia que Santiago era o homem que tinha salvado minha Albertina. Meu anjo, perdi minha mãe muito novo, aos 6 anos, e Albertina, minha irmã mais velha, passou a ser minha referência materna. Ela era uma jovem linda, inteligente e amorosa. Suas amigas prediletas eram as filhas dos nossos empregados. Quando ganhavam presente, exigiam similar para as amigas. Quando, aos 14 anos, fui morar e estudar na Suíça, Tina já deambulava pela Europa. Era independente, comunista e altruísta. Ela fez amizades com várias personalidades como Olga Koklova, bailarina russa, esposa de Picasso, Maria Callas, soprano grega, Salvador Dalí e Garcia Lorca, por quem se apaixonou. Quando os franquistas prenderam, torturaram e mataram o poeta, Albertina, que também foi presa, estava na Andaluzia. Foi teu pai, numa missão arriscada e corajosa, que a tirou da Espanha e a deixou em segurança na Inglaterra. Nunca pagarei essa dívida. Adelaide e Vicente ouviam a narrativa e ambos sentiram respeito e carinho por Inácio. Ela, emocionada, disse: Obrigada, seu Inácio. Não precisa agradecer. Você é como uma filha. Por falar em Santiago, ainda não tenho notícias. Entrou setembro e Dona Efísia nada de ligar para o filho. Vicente passou na hospedaria, para rever amigos e acertar a mensalidade com seu Gabriel. Dessa vez, depois das boas-vindas e até logo, ele chama Vicente para uma conversa particular. Vicente, meu filho, o que está acontecendo? Você sabe o respeito e o carinho que tenho por sua família. Meu pai, muito novo, trabalhou para o seu avô. Seu Arthur Calixto, homem justo, respeitável e generoso, principalmente com os mais necessitados. Todo esse tempo que você está aqui, Dona Efísia nunca deixou de fazer contato. Por que ela não liga mais? Seu Gabriel, fiz uma visita à minha mãe em julho e contei da gravidez de Adelaide. Ela não aceitou e, estranhamente, se fechou como uma ostra. Tá explicado, meu filho. Outra coisa, a partir de hoje, você não paga mais a mensalidade. Você mora com essa moça, e pelo que sei, vocês vão se casar. Vicente se despediu de seu Gabriel com um abraço fraterno e carinhoso. A gravidez de Adelaide transcorria normalmente. Ela fazia visitas corriqueiras ao obstetra. Em pouco mais de um mês, esse bebê que Dona Carmen jurava que era menina e chamar-se-á Helena, chegará para mudar a vida do casal, pois tanto o homem como a mulher passam a desempenhar novos papéis e assumir novas responsabilidades. Na década de 60, começou a se popularizar o parto cesariana no Brasil. Adelaide desejava parir naturalmente. Nesse aspecto, era uma mulher tradicional. Além do mais, contava com o apoio da mãe, que tratava a filha com dietas ricas em proteínas, frutas e vegetais e não dispensava a proteção divina de Nossa Senhora do Bom Parto, de quem era devota. O quarto do bebê já estava todo decorado na cor rosa claro, presente de Dona Carmen. Mãe, e se for menino? Vamos mudar tudo às pressas. Tua mãe nesse assunto nunca se engana. Desde os primeiros meses da minha gravidez, sabia que era uma menina. Nunca te falei. Foi teu pai, meu doce, quem escolheu teu nome, que significa nobre, gentil. Queria tanto, mãe, que meu pai conhecesse sua neta. Tá vendo? Até eu falo como se fosse menina. Em 1965, a ditadura militar dava o segundo golpe na democracia brasileira. O primeiro foi o AI-1, Ato Institucional número 1, decretado pela Linha Dura, o Supremo Comando da Revolução, como eles chamavam, que formulou editos com força constitucional para fazer valer novas leis de seus interesses, como a prorrogação do mandato do governo Castelo Branco.
O segundo, o AI-2, de 27 de outubro de 1965, que foi ainda mais além. Extinguiu os 13 partidos políticos, decretou que a eleição presidencial seria feita permanentemente pelo Congresso, adotou o bipartidarismo, mudou dispositivos constitucionais que concentrava ainda mais o poder na figura do presidente. Foi nesse clima de repressão política que Adelaide começou a sentir que estava próxima à hora de parir. Era final de outubro e ela estava dispensada da procuradoria para se dedicar à maternidade. Chegou novembro, e Dona Carmen praticamente foi morar com a filha, só não ficava para dormir. À noite, Adelaide tinha o zelo e a presença de Vicente, que não era médico formado ainda, nem pretendia se especializar em ginecologia ou obstetrícia, mas em uma urgência, poderia fazer a diferença. Ele estava prestes a concluir o curso e estudava bastante. Era muito aplicado nas disciplinas. Só não entendia a falta do contato com a mãe e sua indiferença. Minha querida, amanhã é domingo, não tenho atividades na faculdade. Você, nesses dias, precisa muito do meu apoio, mas amanhã, preciso ir ver minha mãe. A indiferença dela está me sufocando. Nunca lhe pedi para não visitar sua mãe. Tampouco me incentivou a ir. O que você está insinuando? Pensa que desejo afastar de Dona Efísia? Ela é que não quer conversa comigo. Perdão, querida. Não foi essa minha intenção. Tá perdoado. Você é o homem da minha vida, e gostaria de ter um relacionamento pelo menos razoável com sua mãe. Desejo-lhe sorte amanhã. Vicente já havia falado por telefone, no domingo passado, com dos Anjos. Ele sabia que a mãe saía cedo de casa, para a missa na matriz de Nossa Senhora da Apresentação, próxima de sua residência. Dos Anjos, minha rainha, como está minha mãe? Meu menino, que bom ouvir tua voz. Dona Efísia anda muito triste por causa da tua ausência. Minha rainha, sei da tua dedicação com minha mãe e comigo. Só te peço mais um favor, prepara o espírito dela, que no próximo domingo estarei aí. Como está tua moça? Ótima! É para esses dias a chegada do nosso filho. Dos Anjos era uma mulher de personalidade marcante. Aprendeu a ler e escrever sozinha ainda criança. Alta, forte, rechonchuda, de pele aveludada, seios rígidos e dentes perfeitos que estavam sempre à mostra, com seu sorriso encantador. Ela era suave como uma pluma, mas quando necessário, cortante como uma navalha. Vicente lembra bem do episódio que presenciou aos 10 anos, quando o Dr. Nilo, se aproveitando da ausência da esposa, se dirigiu a Dos Anjos e falou: Olha aqui, minha preta. Vê como estou excitado. Passando a mão no membro duro por cima da calça. Doutor Nilo, o senhor me respeite. E, acima de tudo, respeite Dona Efísia e seu lar. Ele, sem dar importância à verborréia da empregada, tentou apalpá-la. Nesse momento, Dos Anjos, como uma guerreira, deferiu-lhe um contragolpe. Com uma mão, pegou-lhe os colhões e com a outra, apertando a garganta dele, falou: Doutor Marcionilo, sou filha de Xangô, deus do trovão e da justiça, e juro por ele que, se o senhor tentar novamente me bolinar, pego meu felefele, navalha, e arranco fora esse troço, apertando ainda mais os colhões dele. Doutor Nilo, sufocado pela dor, com os olhos esbugalhados e surpreso pela atitude de Dos Anjos, desapareceu do local e nunca mais a importunou. A partir daquele dia, Vicente passou a chamá-la de Minha Rainha. Vicente chegou ao Agreste, no domingo, 7 de novembro, de muito calor. A ideia era rever a mãe e Dos Anjos, conversarem, almoçar e retornar ao Recife, pois a qualquer momento, Adelaide entraria em trabalho de parto. Como prometido, Dos Anjos tentou preparar o espírito de sua patroa para a chegada do filho. A casa estava aberta e cheirava ao doce e inebriante perfume de jasmim. Todos os ambientes estavam bem preparados com toalhas de linho postas e vasos com bigonhas, jasmim, azaleias e choras, dando boas-vindas ao amado filho. Bom dia, mãe. Bom dia, minha rainha. A mãe, visivelmente emocionada, se aproximou,
deu um abraço demorado no filho. Dos Anjos chegou e Vicente enlaçou as duas mulheres que sempre lhe deram amor, afeto e segurança. Vicente se serviu de pãezinhos de forno, e o suco que, na falta da pitanga, era de graviola e estava refrescante. Dos Anjos, desde cedo, estava no preparo do almoço. Dona Efísia puxou o diálogo. Como estás, filho? Como andam os estudos? Tudo bem, mãe. Seu filho é quase um médico. E tua residência em São Paulo, desistisse? Vicente se dirigiu a Dos Anjos e falou. Minha rainha, desculpe, mas preciso ter uma conversa com minha mãe na varanda. Você entende? Vicente pegou Dona Efísia pela mão e se dirigiram para a varanda. Mãe e filho cúmplices, pois tanto ela, quanto ele, descobriram muito cedo que Dr. Nilo era um desclassificado, uma anomalia de ser humano. Mãe, quero que a senhora me escute. Eu lhe amo e sei que a senhora deseja minha felicidade. Você é tudo o que eu tenho na vida, filho. Sei disso, eu também estou sofrendo. Não tenho dúvida da dedicação e do zelo que a senhora, ao longo da vida, teve por mim. Por isso, quero que a senhora entenda que hoje, homem feito, agradeço a tão zelosa mãe que tenho. Mas minha vida sentimental e com quem pretendo construir minha felicidade, diz respeito a mim. Vicente, meu filho, tudo o que faço é pensando na tua felicidade. Então, mãe, escuta. Como te falei, Adelaide está grávida e prestes a dar à luz. Quero que a senhora saiba que ela é a mulher que escolhi para ser minha companheira e com quem vou me casar. Meu filho, e o teu futuro? Meu futuro é ao lado da mulher que amo. E a medicina, Vicente? Mãe, é verdade que adiei minha residência em São Paulo, mas tenho uma boa notícia para lhe dar. Dr. Murilo Humberto de Barros Guimarães, reitor da UFPE, sabendo da minha situação, com seus contatos, indicou-me para trabalhar no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, no setor de nefrologia, exatamente a área em que desejo me especializar. Seu filho, mãe, é um dos melhores alunos da turma. Parabéns, filho. Isso me enche de orgulho. Em relação a Adelaide, peço que a senhora lhe dê uma oportunidade. Mas, filho, ela tem o mesmo nome de uma das amantes do teu pai, sabia? Que diferença faz, mãe? Podia ser Glória, Severina, Laís. Enfim, nomes são nomes. Uma coisa tenha certeza, você e meu neto serão sempre bem recebidos nessa casa. Adelaide também não é, mãe. Faça um esforço. Eu lhe imploro, não me peça tanto, filho, mas prometo ser condescendente. Por falar em amantes do meu pai, gostaria que a senhora esquecesse Dr. Nilo. Ele lhe fez sofrer muito, e por tabela, a mim também. O episódio com Nina, um diálogo em que ele lhe humilhava e que não gosto de recordar, e a cena com Dos Anjos, já bastam. Que cena com Dos Anjos, Vicente? Dos Anjos nunca te contou por vergonha, acho. Ela foi a única que enfrentou e humilhou meu pai. Numa tarde em que a senhora tinha saído para fazer compras, meu pai entrou na cozinha e tentou apalpá-la. Dos Anjos, numa reação espetacular e com uma agilidade incrível, pegou-lhe pelos colhões e com a outra mão apertando-lhe a garganta, disse, o senhor me respeite, respeite Dona Efísia e seu lar, senão, arranco-lhe as bolas. Foi a partir desse dia que comecei a chamá-la de minha rainha. Mãe e filho se abraçaram e choraram um mar de lágrimas. Vicente, se recompondo, perguntou. Ele sempre foi assim, mãe? Sempre soube que teu pai era um degenerado. E por que a senhora se casou com ele? Não pude fazer nada. Nosso casamento foi arranjado pelas nossas mães. Vou te contar um fato que nunca tive coragem de contar a ninguém. Éramos noivos e ele sabia que minha mãe estava perambulando com a dele pelo comércio local. Tratou de chegar à nossa casa e exigiu que eu tirasse minha roupa para ele me observar, já que brevemente iríamos casar-nos. Eu não aceitei, mas Nilo, brutalmente falando, disse que se eu não obedecesse, o casamento seria desfeito. Morrendo de vergonha e com os olhos fechados, tirei meu vestido, minha nágua, fiquei de califão e calçola. Ele exigiu que eu tirasse o califão,
então fiquei só de calçola e ele fazendo suas observações. Tocou no meu seio e disse que era um pouco flácido, o mesmo na minha barriga e achou minhas coxas muito grossas. Parecia, filho, que eu era um objeto, uma carne de açougue. Mãe, eu sei que a senhora é uma mulher religiosa, e eu tenho meus princípios. Mas convenhamos, quem matou meu pai, nos fez um grande favor. Vicente retornou do agreste aliviado. Tirou um tremendo peso das costas e agora concentrava-se na formatura e no nascimento do filho. Adelaide começou a sentir as primeiras contrações na quarta-feira, 10 de novembro, pela manhã. E na ausência de Vicente, Inácio foi acionado e a levou ao Real Hospital da Beneficência Portuguesa. Meu anjo, fica com tua mãe. Vou à universidade apanhar Vicente. Obrigada, seu Inácio. Dona Carmen Gouveia Costa é uma mulher simples, discreta e batalhadora. Filha de uma mulher dona de casa, Helena Gouveia, e de um maquinista da Rede Ferroviária Federal, Apolinário Costa. Ela perdeu os pais ainda jovem, por isso, teve que largar os estudos para trabalhar, e quando surgiu uma oportunidade na prefeitura de Jaboatão, agarrou com unhas e dentes. Dona Carmen sempre foi pragmática com as adversidades da vida. Quando foi abandonada pelo português, ela, uma mulher viçosa, com 32 anos, órfã e com uma filha de 2 anos para criar, enfrentou as dificuldades de forma altruísta e foi pai e mãe para Adelaide. As opções da filha, ela sempre respeitou. Sabia que a jovem era deslumbrantemente bela, e essa beleza era perigosa, pois atraía homens poderosos e de corações de ferro. Nunca lhe perguntou a origem do bom emprego, nem com quem se relacionava. Felicidade mesmo teve quando soube que a filha estava namorando um estudante de medicina, chamado Vicente, e que era um bom rapaz. Vicente ficou surpreso ao ver Inácio no campus universitário à sua procura. Algum problema, Inácio? Calma, Vicente, tá tudo bem. Vim apanhá-lo, pois Adelaide já deve estar em trabalho de parto. Então vamos direto pro hospital. Vou lhe seguindo. Não, você vem comigo no meu carro. Dê-me as chaves do Fusca, que Renato vai deixá-lo no seu prédio. Vicente meteu a mão no bolso e entregou as chaves a um jovem rapaz que acompanhava Inácio. Muito prazer, falou Vicente. O prazer é todo meu, responde Renato, com um sorriso misterioso. Os dois amigos partiram para o hospital, mas no caminho, Inácio parou numa floricultura e comprou um buquê com rosas brancas e amarelas, margaridas, lírios, jasmim, tulipas e astromélias. Quando chegaram ao hospital português, Adelaide havia acabado de parir e estava no terceiro andar, quarto 313, dando de mamar a uma menina saudável, que nasceu com 3,2 kg. Seu nome, Helena Gouveia Calixto de Miranda, ou simplesmente Helena, a tocha, a luz.